Graças a Deus, bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Também com alegria quero saudar a amada igreja na gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Que a sua graça seja conosco mais uma vez nesta noite e que a sua palavra venha fluir através da nossa alma, do nosso espírito, curando, resgatando, fazendo aquilo que lhe apraz. Isso é maravilhoso na presença do Senhor. Eu quero, juntamente com meu irmão, minha irmã, nós possamos fazer mais uma oração. Nesta palavra de oração, irmãos, nós vamos apresentar não somente as autoridades do nosso país, mas também todos os moradores, meus irmãos, as irmãs desse país. Estamos fechando mais um ciclo, esse ano de 2021, e certamente iniciam-se agora as viagens, as andanças, as festas. E o Senhor nosso Deus, Ele sabe, conhece das nossas necessidades, sabe aquilo que nós precisamos, é Ele quem nos guarda. Ele é o guarda que não dorme, e com Ele ao nosso lado, nós somos mais do que vencedores. Dos nossos irmãos que já estão viajando, alguns que viajaram hoje, por exemplo, nosso irmão Marlene, irmão Márcio, aqueles que estão de viagem, pastor Juliano, entre outros que irão fazê-lo. O pastor Brás, se não me engano, vai viajar na sequência dessa semana. Vamos orar uns pelos outros para que o Senhor nosso Deus venha guardar os nossos irmãos e também falar conosco na noite desse dia. Amém? Oremos ao Senhor. Pai querido, eu quero te louvar, meu Senhor, meu Deus, amor da minha alma, amor da minha vida, razão da nossa existência. Nós reconhecemos ao Senhor como autoridade sobre cada um de nós. Primeiramente te pedimos perdão pelas nossas falhas, imperfeições, limitações, quão pequenos somos, ó Deus, e na tua presença parece que ainda nos sentimos menores. Mas Deus, o Senhor é grande, o Senhor é o nosso galardoador de todos aqueles que te buscam. O Senhor, ó Deus, é aquele que perdoa as nossas iniquidades, é aquele que nos cura, é aquele que nos acompanha, nos livra, a nós, aos nossos familiares, aos nossos irmãos, à tua igreja. Eu te peço, meu Senhor, que o Senhor incline os teus ouvidos à nossa oração, incline o teu olhar para as nossas vidas, para a movimentação dos meus irmãos nesses últimos dias, as viagens que se seguem, ó Deus. Livra-nos do choro, livra-nos, ó Deus, das percas, livra-nos da machucadura, livra-nos da morte, dos homens maus, de acidentes de trânsitos, de problemas mecânicos. Ó Deus, guarda os meus irmãos, guarda aquele que está nos assistindo, ó Deus, nesse momento. Ó Deus, eu te peço também pela Stephanie da Maiara, que o Senhor restabeleça a sua saúde, ó Deus. Meu Pai, eu te peço que o Senhor esteja com os meus irmãos que estão de viagem, guardando a cada um deles. Que o Senhor também fale conosco na noite desse dia, que a tua palavra nos alimente, que ela seja razão para as nossas vidas. Eu te peço pelo nosso país, eu te peço, ó Deus querido, por todo esse planeta. O dia está chegando, o tempo está se findando. Meu Senhor, que o Senhor dê sanidade aos meus irmãos, aos pastores, às ovelhas dos rebanhos. Que o Senhor venha guardar, como guarda fiel que és. Fala conosco, Senhor, venha sarar-nos de dentro para fora. Guarda as autoridades do nosso país. Nesse tempo que entra 2022, que o Senhor tome nas tuas mãos o que está por vir, que o Senhor controle todas as coisas. Estamos olhando para o Senhor e te pedimos, fica conosco mais uma vez, fala conosco em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem tomar assento, bendizendo sempre, o nome do Senhor nosso Deus, engrandecendo o seu maravilhoso nome. Eu gostaria, irmãos, certamente, eu vim hoje numa intenção muito forte, diria até, de falar sobre saúde, falar sobre a saúde. E o Senhor vem, chegando aqui, o Senhor colocou no meu coração, o Senhor do Espírito Santo me fez sentir a respeito da sua vinda, que nós temos realmente que estar preparados e nos preparar a cada dia. Então, eu vou me colocar à disposição do Senhor Espírito Santo, não é? Antes de mais nada, quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês, pelo tempo que nós vivemos aqui, domingo,
pelo trabalho de cada um, pela entrega de cada um, o carinho demonstrado pela vida, não somente pela minha vida, mas pela vida da minha família. Louvo muito a Deus, do menor ao maior, se é que eu posso assim dizer, né? Porque nós sentimos assim, presbítero Zé Carlos, o Senhor nos coloca diante dele como um rebanho e assentados na mesa do Pai. Não há grande, não há pequeno, né? Não há maior, não há menor. Nós somos todos iguais e só há um superior, que é Ele. Mas somos muito gratos, sou muito grato a Deus por tudo que vivenciamos, pela forma dileta como a igreja tem recepcionado a vontade do Senhor Espírito Santo em agir, como tem cuidado das nossas vidas. Realmente me sinto muito cuidado por essa igreja. E não tenho palavras mais para dizer, então se eu não tenho palavra, não vou dizer, né? Só quero agradecer. Então vamos à palavra do Senhor. Queridos, guarda aí, já deixa no jeito, Apocalipse 22. Eu quero falar hoje um pouco sobre saúde física, emocional, saúde social e saúde espiritual, tá? Eu quero rapidamente falar sobre as 3 primeiras e me prender à última, que eu julgo ser mais importante, considerando que somos cristãos. Na saúde física, a saúde física está relacionada ao equilíbrio que nós temos na capacidade física, disposição em viver, a nutrição, autoestima humana. Isso aí é a saúde física. Nós precisamos disso para viver. Porque não tem jeito de diluir ou separar. Não somos seres, como é que eu posso dizer? Nós somos seres homogêneos, né? Não somos heterogêneos. Nós somos misturados, estamos ali de uma forma até híbrida, poderia dizer, vivenciando. Então, uma coisa interfere na outra. Eu preciso estar bem fisicamente para desenvolver o ID do Senhor. Então, quando fala de saúde física, isso pode ser desenvolvido através de vários benefícios, tá? E esses benefícios, eles não dependem de outra pessoa, senão de mim mesmo. Então, quando se eu e você quiser estar bem fisicamente, você vai entender que tem que caminhar no dia, pelo menos 30 minutos por dia, você tem que caminhar, né? Não adianta não, mas eu em casa eu caminho o dia inteiro. Não é. A partir dos 30 minutos é que começa aí gerar serotonina, é que começa o ácido láctico equilibrar, é que começa aí os bastonetes são renovados. E eu não quero muito me prender a esse fato, mas a verdade é que nós precisamos ter isso daí, porque faz bem para nós. Movimentamos os nossos músculos, que não irão atrofiar, e daí por diante, né? Quando nós olhamos a estatística do IBGE, ela nos mostra e quando eu falo IBGE, é porque ele está incrustado também, está equilibrado com a estatística mundial. 47% dos brasileiros são sedentários. E quando nós partimos para a juventude, isso aumenta e vai para 84%. Os nossos jovens são mais sedentários do que nunca. Essa geração mais sedentária que há. Tá? E há de se comparar aqui, eu não quero entrar nesse ínterim, nesse particular. Alguém fala, não, mas eu vou à academia, lá eu faço esteira. A esteira é uma ilusão, porque você está somente desviando de uma força, você não está puxando o seu corpo, você está só fazendo isso. Né? Então, não é um movimento que se possa considerar. É um movimento para o corpo, mas não é um movimento que desenvolva músculo e assim por diante, mas eu disse que não quero me prender aqui. O Brasil está em 5º lugar no mundo com relação ao sedentarismo. Então, dito isso, vamos para a saúde mental. Quando nós falamos de saúde mental, está relacionado ao cognitivo, à nossa parte psicológica, ao equilíbrio das emoções e sentimentos. Porque se eu não tiver saúde mental, inclusive para falar com vocês aqui, só de olhar para vocês, eu vou me intimidar e vou parar, ou tremer, ou travar, ou me irritar. São respostas cognitivas e motoras da nossa mente. Então nós precisamos estar bem mentalmente para que possamos cumprir o ID do Senhor Jesus. Quando eu falo dessa saúde mental, eu falo que nós precisamos estar preparados não apenas para o ID do Senhor Jesus, mas para os conflitos que nós enfrentamos dia a dia, tanto a partir das nossas residências, nossa casa,
até o conflito no trânsito, como agora nós vamos iniciar. Então, se não estivermos mentalmente preparados para vencer esse final de ano, nós vamos irritar facilmente com um motoboy, com alguém que está alcoolizado, dirigindo nas estradas e assim por diante. Até se eu for a uma praia para descansar a minha mente, lá eu vou encontrar alguém que gosta da música X, gosta da fulaninho, fulaneta, né? Fulanão e fulaneco, aqueles negócios tão imbecil que a nossa mente não capta, ela se irrita com aquilo e você pode mentalmente se desequilibrar só de ver o nome de uma dupla que já é muito chulo. Então, a partir daí nós temos que estar bem mentalmente para suportar essas coisas. E quando eu falo disso, é fundamental, é necessário que nós reconheçamos os nossos limites. E aí eu já receito para os irmãos livro dos Provérbios, tá? Se você puder ler, tem 31 capítulos, então para cada dia do mês nós temos ali um capítulo em Provérbios que vai acalmar o nosso coração e nos fazer crescer mentalmente. Nós vamos a partir de então poder viver com uma satisfação, nos relacionar e compartilhar, inclusive a palavra de Deus com pessoas, tá? Então, bota isso lá também. Eu falei da saúde física, falei da saúde mental, vou falar da saúde social. Rapidamente assim, sim, para que nós possamos focar naquela que é mais importante, que é a saúde espiritual. Quando nós falamos de saúde social, é a manutenção de uma relação saudável entre pessoas. O primeiro nicho social é a nossa casa, que é, segundo a Constituição, é o asilo inviolável de qualquer indivíduo. E ninguém pode nela penetrar de dia nem de noite, senão com consentimento da autoridade judicial. É como está escrito lá na Constituição. Por quê? Porque é lá que nós buscamos o maior equilíbrio para todas as coisas. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, eu acho muito importante isso, os romanos eles ficaram estupefatos, ficaram muito perdidos, quando tentaram lutar contra um povo tomado, que era o povo judeu, porque o Deus do judeu era diferente dos outros deuses, dos helênicos, por exemplo, porque os outros deuses exigiam das pessoas, não tinham vínculo, eles eram superiores, eles tinham um panteão, eles tinham uma acrópole, um lugar alto, um monte de Marte, ou um monte de morte, traduzido, eles ficavam longe dos seus correlacionários, das pessoas normais. Mas quando eles prenderam, começaram a perseguir os cristãos, judeus que se tornavam cristãos, eles se impactaram com um detalhe. O Deus dos cristãos era um Deus familiar. Os cristãos chamavam Deus de pai. E o Senhor Deus chamava os cristãos de filho. Então o vínculo era tão grande que eles morriam por esse Deus. Esse Deus havia se doado por ele. Esse Deus deu o Filho único, o Filho natural, para que os outros fizessem parte dessa herança. E os romanos não sabiam como lidar com isso. Tanto que um dos imperadores, para tentar dar o golpe final, para destruir o cristianismo, foi a única forma que ele achou, foi se agremiar em 313 a 313 com os cristãos, dizendo ter se convertido ao cristianismo. Então, nós vemos que socialmente é muito forte esse vínculo chamado família. E nós precisamos, irmãos, além de estar inseridos numa família que está sendo hoje objeto de destruição, e ainda essa semana nós temos um pedido do pessoal, né, que tem todas aquelas letras estranhas e mais um número de mais ou menos, porque eu tenho que falar assim por causa da internet, né? Eles querem tirar o nome de pai e o nome de mãe e colocar primeiro e segundo, ou seja, primeiro genitor, segundo genitor. Por quê? Porque isso fere, porque a família estrutura alguém. Quando alguém tem o que perder, ele tem vínculos sociais, ele não entrega-se por pouca coisa, ele não faz loucura como participar de bump jump, racha, não vai se entregar aí às drogas, e mesmo que se entregue, mesmo que ele perca, a sua família vai buscá-lo. Então ele tem uma saúde social quando ele é uma pessoa de família. Ele às vezes se manifesta até para ferir a sua família, mas a família vai, resgata-o, ama-o. Então veja que a saúde social é muito importante. E esse é o ramo da saúde onde não dependemos apenas, já muda aí, de nós mesmos. Diferente da saúde física e da saúde mental, que só depende de mim, eu quero estar bem. A saúde social já não depende só de mim. Porque se a minha cônjuge, a minha esposa, não me der apoio, ela me desestrutura. Se o meu cônjuge não fizer.
Por igual, ele também desestrutura a sua esposa. Se o filho desestrutura o pai, ele dá um mau nome à família. E se a família não age por de direito, o filho se envergonha dela. E daí por diante. Então veja que nessa área, nessa saúde social, já nos sentimos abalados. Exatamente dessa saúde social, que inclui o lar, secundariamente a igreja, é que surge o quarto ponto de saúde, no qual eu quero me ater, que é a saúde espiritual. Porque a saúde espiritual depende da saúde social, depende do meu bem-estar na casa, depende do meu bem-estar na igreja. Isso faz toda a diferença. Então, em Apocalipse capítulo 22, versículo 2, vamos ler assim. Falei para você deixar aberto lá. Está escrito assim: no meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações, ou seja, para a saúde dos povos, para a saúde da terra, para a saúde das tribos. E a árvore, ela dá, aqui João vendo, eu estou fazendo um apanhado aqui, tá, irmãos, para que nós possamos compreender. João viu, quando nós olhamos logo no primeiro versículo, e nós vamos ler agora todo o Apocalipse 22, vem comigo, está escrito assim: e mostrou-me um rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. O versículo 2 que nós lemos, nós vamos agora passar para o 3. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. Vamos parar já aqui, irmãos. Em si falando de saúde espiritual, é necessário lembrar que Deus criou o mundo e nele colocou o homem, preparou a terra, preparou o jardim do Éden, colocou o homem, disse ao homem, nós já conhecemos, está lá no livro do Gênesis, capítulo 3. Depois de ter criado tudo na terra, ele ali cria o homem e diz que ele pode se alimentar de todas aquelas árvores, de todo aquele fruto. Deus visitava o homem na virada ou na viração do dia. Observe que depois nós observamos aí que então o Senhor Deus observou que não era bom que o homem estivesse só. Fez uma adjutora, formou então a mulher. Formando o homem do pó da terra e a mulher da costela do homem, do lado do homem, juntou a ambos e deu-lhes uma determinação através do homem, dizendo: de todas as árvores do jardim vocês podem comer, é para alimento de vocês, mas da árvore da ciência do bem e do mal, que está no meio do jardim, dela não comereis, porque no dia em que comerdes, certamente morrereis. E daí nós já sabemos que houve uma tentação por parte da serpente, que, sabendo ter sido a ordem dada a Adão, persuade a Eva, que o representava naquele lugar. E nós vemos que até o presente momento, enquanto o homem não tocou na árvore da ciência do bem e do mal, e nem da árvore da vida, porque nós vamos ver que depois que o homem tocou na árvore da ciência do bem e do mal, teve conhecimento das outras coisas, e o Senhor Deus tirou a árvore, ou seja, escondeu, protegeu do jardim a árvore da vida. Essa árvore da vida, é dela que João fala, é ela que ela vê aqui, porque era essa árvore que alimentava ao homem, certamente daria ao homem uma longevidade sem igual. Mas um homem sem pecado, vivendo eternamente, é anjo. Mas um homem pecador, vivendo eternamente, é demônio. O Senhor Deus então tirou a árvore da vida, para que o homem não vivesse no pecado em que ele entrou, eternamente contendendo com Deus. Só que agora que João vê, no
no capítulo 22 do livro do Apocalipse, verso 2, ele vê no meio da praça, lá no futuro que está por vir, e eu aguardo insistentemente por esse dia. Ele viu de um lado e de outro, de um lado e do outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, ou seja, é para as estações do ano, para cada mês. As folhas da árvore são para a saúde das nações. Eu quero que os meus irmãos, eu espero que estejam entendendo, que uma vez comendo, depois de tudo que nós vamos vivenciar, dos próximos dias, Deus vai resgatar um povo e colocar ele num lugar restaurado, como outrora fora o Éden. Restaurados na sua saúde física, mental, social, espiritual, e a partir daí o homem viverá para sempre. Mas eu quero agora voltar, está escrito no versículo 3, e ali nunca mais haverá maldição contra alguém. Se nós fôssemos estudar isso aqui, nós vamos ver que quando a pessoa não está bem, ele amaldiçoa os outros. Quando alguém está doente, não sei se você já prestou atenção, o doente, ele ataca enfermeiro, ataca médico, não gosta de hospital, ele fica irritado com todo mundo. Por quê? Porque ele não está bem. Quando a pessoa não tem saúde física, também, ele reclama de tudo. Isso não presta, isso não está bom, aqui está doendo, você me bateu, o vento bateu, o sol me queimou, a chuva molhou, a cama dói, minha coluna. Ele não está bem, ele não tem saúde física. Quando ele não tem saúde mental, não precisa nem dizer. Quando ele não tem saúde social, ele tem dificuldade em viver socialmente. Agora o pior é quando ele não tem saúde espiritual. Por isso, irmãos, o Senhor havia colocado no meu coração, e dobrando os meus joelhos aqui, eu fui arremetido ao Apocalipse, mas eu quero, de uma forma muito concisa, caminhar em cima daquilo que Deus colocou no meu coração. Eu gostaria que você abrisse a Bíblia na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 4, do verso do 1 ao 31. Vai me acompanhando aí. O apóstolo Paulo, ele usa esse texto, que você vai lendo para que ganhemos tempo, né? Gálatas capítulo 4, eu já procurar aqui, capítulo 1, já está escrito assim logo de cara: não mais escravos, mas filhos. Digo, pois, que em todo tempo o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Veja aqui, o apóstolo Paulo usa esse texto para mostrar aos irmãos, guarda lá o que eu falei sobre saúde, tá? Guarda o que eu falei sobre saúde. Nós vamos falar aqui de saúde espiritual. Isso é muito necessário para esses dias. Ele usa esse texto para mostrar aos irmãos que estão na Galácia a loucura que eles estavam prestes a cometer. E que loucura era essa, pastor? Nós vamos ver, se você observar em Gálatas capítulo 5, no verso 1 e 4, ele fala sobre cair da graça. Esse cair da graça não é que a graça em si desaba, não. É que a pessoa sai do lugar chamado graça, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Quem entra na graça, aquela graça que nós falamos aqui, que eu saúdo os irmãos costumeiramente, graça e paz, irmãos. Quem está na graça, ele encontra saúde, ele está na saúde espiritual. E quem está na paz, a guerra pode estar acontecendo em sua volta, mas ele está incólume, ele é uma coluna, ele é como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Irmãos, isso não é fácil para nenhum de nós, e é por isso que, assentado em meu coração, eu estava hoje ali rascunhando e pensando a respeito disso. O apóstolo, ele olha toda a epístola de Paulo aos Gálatas, nós vamos ver que ele está inconformado, ele está chamando os irmãos a uma recuperação espiritual, porque ele evangelizou os irmãos,
E quando os irmãos creram no Evangelho, e quem crê no Evangelho, o Evangelho entra, como disse Jesus, lá no Evangelho de João, capítulo 4, aquela mulher samaritana, dizendo: mulher, se tu beberes da água que eu te der, e a água é a palavra, e a palavra é Jesus, e Jesus é o verbo, e o verbo é Deus. Conheceras o dom de Deus, tu pedirias, e eu te daria água para beber, água que faz saltar para a vida eterna. Ou seja, você bebe a palavra de Deus e você vive. Então os Gálatas, eles ouviram o Evangelho, ouviram a palavra, aceitaram a palavra e começaram a crescer espiritualmente. Mas começaram alguns líderes, pessoas começaram a falar aos ouvidos dele, trazendo algo novo, um novo evangelho. É estranho dizer isso, né? Porque evangelho é boa nova, né? Eles estavam trazendo uma nova boa nova. Ou seja, trazendo um evangelho para saúde, um evangelho de comida, um evangelho de roupa, um evangelho de rudimentos, um evangelho de muita coisa que não era evangelho. E os Gálatas começaram a naufragar na fé. Então, toda a epístola de Paulo aos Gálatas é o apóstolo Paulo dizendo: irmãos, levanta, acorda, não voltem aos princípios que vocês viveram lá quando estavam no mundo. Porque os judeus agora e os convertidos, campanha X para fazer, era mais ou menos assim: eu preciso ir ao sacerdote. E não é isso, o evangelho não é isso. Então o apóstolo Paulo aqui, ele estava prestes a cometer uma loucura. Paulo faz nessa carta defesa do seu próprio ministério. Os irmãos estão entendendo? Ele se defende, e muito mais do que isso, ele defende a fé em Cristo Jesus do seu sacrifício. Por quê? Porque os homens que chegaram depois de Paulo, há um adágio popular que os meus pais usavam. Toda vez que eu falo de adágio popular ou de ditado, eu lembro do pastor Rogério. Eu falo: pastor, é tanto ditado que o senhor tinha, você deve ter um livro disso aí. Mas meus pais eram assim mesmo. Eles usavam muito ditado, mas com base bíblica, né? E a minha mãe dizia muito que depois da onça morta, todo mundo pega. Quer até tirar foto com ela, né? Mas enfrentar a onça ninguém quer. Mas depois que ela morreu, tirou uma selfie, né? Sabe como é que é? Então, o que eu estou querendo dizer com isso, irmão? Traduzindo para a língua aqui espiritual: pregar o evangelho, ir às nações, evangelizar, sofrer, visitar nos hospitais, chorar junto, pouca gente quer. Mas quando está bonito, todo mundo quer. E era isso que estava acontecendo com a igreja na Galácia. Romper e entrar naquela região macedônica, da Galácia, uma região helênica, grega. Tinha que ter disposição de aprender outra língua, uma cultura diferente, pregar o evangelho. Pouca gente quis. Mas depois que Paulo fez isso, muita gente veio pregando outra coisa, dizendo: não, esse Paulo, quando está junto da gente, eu vejo falar tão bem dele, mas quando está junto da gente, ele fala normal, igual a gente. Ele é qualquer um. E Paulo, irmãos, ele disse: mas é porque eu não fui até vocês com poder de palavra. Eu fui até vocês com o poder do evangelho. E aí Paulo vem fazendo a sua defesa aqui. Quando nós olhamos aqui em Gálatas, capítulo 4, verso 13, eu gostaria que alguém que achar, aí o Guilherme vai até você. Você fica de pé, o Guilherme vai até você, fica de pé primeiro, isso. Aí você lê Gálatas 4 e 13. Como está escrito? Som. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o evangelho, estando em fraqueza da carne. Muito obrigado. Já deixa no jeito aí, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 2, verso 3. Paulo diz aqui o seguinte: vocês sabem que eu fui anunciar o evangelho para vocês na fraqueza da carne. Nos versículos seguintes que eu vou ler,
vocês vão ver que é a prova de que Paulo, ele estava fraco, doente. Talvez, dizem os teólogos, com espinho na carne, enfermo. Mas ninguém se preocupou com isso. Por quê? Porque estavam para morrer. Ele era a última chance. A tábua. Ele era o último colete salva-vidas. Então ninguém quis saber como ele estava. A condição dele, presbítero Silas. Ninguém olhou para isso. Porque quando a pessoa precisa de você, ele não quer saber se você está bem. Ele simplesmente quer você. Ele quer a tua ajuda. E Paulo está dizendo aos Gálatas aqui, diz que logo no início, quando ele foi levar o evangelho, ele falou do evangelho fraco, doente, mas eles ouviram. Eles ouviram e aceitaram. Aí, acha para mim, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 3, e outro irmão já acha 2 Coríntios 10 e 10. Quem achou? 2 e 3, por favor, já lê. E foi sobre fraqueza, temor e grande tremor que estive entre vós. Vejam o que eu estou falando para vocês. Eu estou falando de saúde. Lembram lá no início falando de saúde? É importante que nós tenhamos saúde física, saúde social, saúde mental, mas o mais importante é a saúde espiritual. Porque quem tem saúde espiritual arrasta o restante. Então, o que foi lido aqui agora, leia outra vez. Olha só, ele corrobora dizendo. Pode deixar ligado, tá? E foi sobre fraqueza, temor e grande tremor que estive entre vós. Alguém já procure aí, depois de 2 Coríntios 10 e 10, ou 2 Coríntios 12 e 7. Veja aí, Paulo está dizendo que ele foi com fraqueza, temor e tremor. Irmão, que mais do que isso? Ele estava igual a arroz de terceira, quebradinho, mas foi. O importante é ir, o importante é levar a palavra. E os Gálatas, ele estava lembrando aos Gálatas que mesmo com as limitações, mesmo que ele não tivesse honra, mesmo que ele não tivesse uma classificação mundana dos homens daquela época, mas os Gálatas ouviram a ele e foram transformados pelo Evangelho, inclusive deram respeito a ele, temor, ouviram a palavra. Por quê? Porque o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. Sim, o Espírito vos ajuda nas vossas fraquezas. Eu não sei nem o que dizer, mas vá, porque Deus vai te dar palavra ao abrir da tua boca. Nós precisamos dessa saúde espiritual para resgatar todo o restante. Por favor, o próximo versículo. Você leu 10 e 10, né? Leio 10 e 10. 2 Coríntios 10 e 10. Porque as suas cartas dizem, são graves e fortes, mas a presença do corpo é fraca e a palavra desprezível. Olha só o que estavam dizendo, já deixa preparado aí 2 Coríntios 12 e 7. Os Gálatas estavam dizendo, orientados por outros instrutores, que a palavra dele escrita era 10. Tá? Ou seja, ele fala muito, mas a presença dele é fraca. Porque quando ele chega, não sei se vocês já viram isso, eu já vivi muito isso daí. Eu lembro uma vez, até acho que o Ricardinho estava comigo, eu fui convidado uma vez para pregar numa igreja lá em Guarulhos. Isso aconteceu já várias vezes, mas eu me lembro muito daquela, porque eu estava com os meninos aí, eles viram aquele impacto, né? Igreja lotada, cheia, congresso. Aí você chega ali, né? Só que pequenininho. Alguém falou muito do nome, talvez tenha sido isso, e esperavam alguém grande ou diferente, não sei. Aí eu cheguei simplesmente lá, me deixaram. Falei, irmão, aonde eu posso me sentar? Irmão, você não está vendo que está cheio? O obreiro me falou. Você não está vendo que está cheio? Vai ficando por aí, vai ficando por aí. Me deixou de canto, eu fiquei lá. E o pessoal esperando que não chegava o preletor, irmão, alguém falou, o pastor Ricardo está ali. Irmão, ele ficou tão sem graça. O senhor que é o preletor, poderia ser qualquer um. Por quê? Porque
Porque as pessoas às vezes dizem algo de você, mas quando te veem, desvalorizam. Isso acontece muito entre casais. Ele ama, manda carta, diz que vai escrever, está distante. Quando eu ver a minha amada, quando eu ver o meu amado, vou dizer isso, vou amar, não sei o quê. Mas quando chega perto, desaparece tudo. Não valoriza mais. Mas Paulo está dizendo, meus irmãos, o espírito é diferente, é de dentro para fora, não se vê do lado externo, a força é outra. 2 Coríntios 12, 7, vamos lá. Assim, pelo contrário, deveis perdoá-lo e consolá-lo, para que não seja consumido por tristeza excessiva. 2 Coríntios 12, 7? Não, está assim. E para que não me exaltasse, pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Paulo está dizendo aqui, irmão, sabe por que eu não me torno grande? Porque Deus não quer, é Ele que me segura. Eu quero ter saúde espiritual. Não adianta ter vários seguidores na mídia e não ter saúde espiritual. Não adianta ir tudo bem financeiramente se não tem saúde espiritual. Eu não estou dizendo que é ruim estar bem financeiramente, tá? Não estou dizendo isso. Também não estou dizendo que é ruim estar na mídia, não. Não, bom, para quem quer é bom. Eu acho aviltante porque você não pode andar em qualquer lugar, mas tem gente que gosta. Não estou dizendo aqui que não deva cuidar da saúde, não deve cuidar, mas primeiro, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós precisamos de saúde, irmão. Nós precisamos de saúde espiritual. A igreja precisa de saúde espiritual. Mas nós vamos ainda continuar. Paulo fez isso, essa defesa aos Gálatas. Sabe por quê, irmão? Primeiro, vocês acham que se ele estivesse com raiva dos Gálatas, ele ia fazer essa defesa, essa correção? Não. Porque espiritualmente, diferente do que o mundo diz, o pai que ama, corrige. E Paulo tinha amor pelos Gálatas. Ele gerou os irmãos na Galácia. E ele queria que os irmãos estivessem bem espiritualmente. Segundo ponto, queria encorajá-los, os Gálatas, a seguir o curso planejado do Evangelho. Eu faço uma pergunta para a igreja aqui. Qual é a finalidade do Evangelho de Jesus? Salvação, 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 salvação. É interessante, né? A Elisa disse aqui, amor, que é a salvação de Deus revelada ao mundo, né? Se resume nisso, mas preste atenção. Eu ouvi, não sei se foi hoje ou se foi ontem, filho, alguém dizendo sobre uma igreja que gostou muito, você estava comentando, disse que gostou muito da igreja, que é uma bênção tal, porque lá revela toda a sua vida, é muito milagre. Isso não é evangelho. Apesar de fazer parte, isso não é evangelho. Irmãos, vou dizer uma coisa para vocês. Traumática, mas real. Se tem alguém que conhece a tua e a minha vida, é o diabo. Eu sei que muita gente não vai gostar disso. Mas salvação é o destino final do Evangelho. Não é apenas a cura, isso também, mas não é a meta. Não é o bem financeiro, isso também, mas não é a meta. Não é promessas, isso também, mas não é a meta. A meta é salvação. E os Gálatas estavam se perdendo. Eles queriam coisas novas, eles queriam palavras novas, eles queriam a eloquência de Gaio, eles queriam a eloquência de Demóstenes, eles queriam a eloquência de Apolo, mas estavam rechaçando Paulo, um apóstolo de Deus, levantado para trazer o evangelho de salvação. E isso é muito importante que saibamos. Até porque num momento como esse,
Talvez se eu falasse em outro momento, alguém dizer, peraí, será que o pastor está se sentindo largado? Não, eu estou me sentindo muito bem tratado. Domingo ainda está na minha mente, no meu coração, muito bem tratado pela igreja, glória a Deus. Mas eu preciso dizer, para que alguém que não esteja entrando sorrateiramente, dizendo que os bens desse mundo são maior do que a salvação, e contamine a muitos na casa do Senhor. Então nós temos que entender, eu sou ministro do Evangelho, então eu tenho uma pasta para representar. E qual é a pasta que eu represento, irmão? Evangelho. Eu não posso ter outra fala senão o Evangelho de salvação, e esse em Cristo Jesus. Agora, por que Paulo dizia isso também? O terceiro ponto, sob o pretexto de agora eles passaram a desprezar os seus ensinamentos de ministério. Então Paulo estava dizendo isso porque ele estava perguntando assim, qual o pretexto de vocês? Qual a desculpa que vocês vão dar? Quando eu vim até vocês, eu não estava bem de saúde, eu não era o melhor, eu não tinha um bom nome. Aliás, muito pelo contrário, ele tinha um mau nome, porque ele era perseguidor dos cristãos. Mas ele trazia consigo um evangelho, uma palavra de salvação. E vocês ouviram. O que foi que eu fiz de errado que vocês estão deixando agora esse evangelho? Paulo não estava querendo, aliás, ele nem estava na Galácia. Ele não era o pastor da Galácia. Mas ele queria que os irmãos permanecessem naquilo em que foram ensinados. Veja bem, quarto e último ponto dessa fase. Logo na sequência, nós vamos ver Paulo acusando os Gálatas de serem inconstantes. Inconstante é diferente daquele que persevera. Tá? Na vida de Paulo, na mente de Paulo, qual seria a razão para deixar de ouvir um verdadeiro homem de Deus? Pastor, traduz para mim. Eu queria que alguém achasse para mim, quem achar, primeiro fique de pé para que o menino vá até você com o microfone, o Guilherme, com todo respeito, né? 2 Coríntios, capítulo 11, verso 6. E outro já acho também, Gálatas 1 e 6. Olha só, quem achou 2 Coríntios, por favor, Ricardinho. E se sou rude na palavra, não sou, contudo, na ciência, mas já em tudo nos temos feito conhecedor totalmente entre vós. Muito obrigado. Sabe o que ele está dizendo aqui? Olha, se eu não sou bom, não sou um orador eloquente, se eu não falo como o ouvido de vocês gosta, se eu não tenho essa eloquência, todavia, eu tenho conhecimento das coisas que salvam. Isso é o mais importante. E ele diz ainda aqui, um detalhe mais importante, eu sou conhecido de vocês. Vocês conhecem minha vida. E vocês estão seguindo alguém que vocês não conhecem a vida dele. Você não sabe por onde anda, não sabe a família, não sabe se já sofreu, se foi experimentado conforme a palavra do Senhor Deus diz que o obreiro deve ser experimentado nos trabalhos, deve ter a sua casa sob sujeição. Não é assim quando o obreiro é separado? E muitas vezes alguém da igreja vai seguir uma pessoa que ele não sabe se tem família, quantas vezes foi casado, como é que trata o filho, como é que trata a esposa. Paulo diz, vocês estão errados, vocês estão entrando num caminho de doido, não façam isso. Por que vocês estão querendo trocar o que é certo pelo duvidoso? Vocês precisam ter saúde espiritual. Gálatas 1:6. Quem achou, fique de pé, por favor. Mesmo que seja você, Ricardinho, tem isso, o pastor, presbítero Silas. Da graça de Cristo para outro evangelho. Muito obrigado. Pode ler mais uma vez que falhou o microfone? Não? Admira-me que tão depressa estejais passando daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Olha só, irmão. Paulo ficou admirado, falou, eu não consigo acreditar nisso. Eu me admiro de vocês. Sabe, havia tanta alegria quando aceitou o evangelho.
Mas quando se mistura às vezes com outro, aí já começa a passar do evangelho de salvação, do evangelho que é simples e eficaz, para algo rebuscado, sabe? Começa a querer, o que será que os anjos pensam? O que será que o arcanjo Miguel está... Ele não se contenta mais com o evangelho da salvação. Ele quer mais, e mais, e mais. Ele quer entender o que se passa na cabeça do irmão alheio. Então Paulo falou, não é assim, irmão. Aí ele vem aqui, vamos entender aqui a leitura que fizemos de Gálatas, em Gálatas, né? Você está aberto aí, Gálatas capítulo 4, né? No versículo 1 e o versículo 2, ele faz uma alegoria aí sobre o aio e o herdeiro. O aio, na realidade, não é o jeito mineiro de falar, não, tá? É aio, não é o aio, tá? É aio. Naqueles tempos, naquela época, quando um herdeiro que fosse criança, ele perdia o seu pai, ou mesmo ainda que o pai estivesse em vida, mas guerreasse, estivesse fora, era costume ser indicado para ele um aio, que era a pessoa que iria ensinando aquela criança, aquele menino, enquanto ele crescesse, todos os meandros da herança que ele haveria de herdar. Claro que o herdeiro só herdaria após a morte do pai. Mas mesmo que esse pai já houvesse morrido, ele não assumia a herança. Por quê? Porque era menino. Ele tinha que saber pagar, comprar, vender, empregar, desempregar, construir, desconstruir, visitar, receber pessoas. Ele tinha que ter esse feedback. Ele tinha que ter esse know-how de conhecimento. E quem é que passava isso? O seu aio, que aqui no Brasil nós chamamos de tutor. Então, esse aio ou tutor, ele ia ensinando esse menino, só que, vejam vocês, de que no versículo 3, olha como é que está escrito aí, Gálatas 4 e 3. Está escrito assim: assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Ora, se o aio ou o tutor é um servo, é um empregado, é um contratado que está trabalhando para o herdeiro, sim ou não? Consegue entender isso? Ele está trabalhando, está prestando um serviço. E o menino que ia herdar, enquanto não assumisse a herança, ele era igual o servo, sim ou não? Porque onde o servo ia, o menino ia. Ele fazia o que o servo mandava, mesmo que ele fosse tutor. Consegue entender isso? Então ele não era ainda herdeiro, ele não tinha essa benesse de herdeiro. Ele tinha ainda um aio. Todavia, a partir do momento que ele cresce, ou que ele assume a herança, é ele que manda. Ninguém diz mais nada para ele, é ele que faz. E Paulo está dizendo aqui aos Gálatas que quem voltou aos rudimentos do judaísmo está se fazendo, porque o judaísmo estava debaixo da lei. A lei era como se fosse um aio, preparando um povo para uma herança, mas eles ainda não haviam herdado. O povo não havia herdado. A lei, irmãos, ela só mostrava o erro. Sabe quando alguém está ensinando o menino? Não mexe aí, não, isso não pode, aí não. A lei era isso, dizendo não faça isso, não faça aquilo, peça desculpa, vá dormir, levante, vá trabalhar, escove os dentes, vá deitar. A lei era isso, faça aquilo. Mas quando chegou a graça, e Paulo disse, eu levei o evangelho para vocês. O evangelho faz de você superior, herdeiro. Porque você faz, porque você quer, porque você está liberto, porque você é livre, porque você tem herança. Você não peca porque não quer. E agora vocês estão voltando atrás. Ah, irmãos,
Me desculpem fazer já essa comparativa agora mesmo sem exaurir o texto, mas quantos de nós o Evangelho nos libertou, nos fez livre, e agora estamos voltando outra vez para os rudimentos do pecado. Ah, não, comigo é assim mesmo, eu desço o braço, não, eu xingo mesmo, fala palavrão, ouve música ruim, cada música nojenta que está sendo lançada. Ao invés de viver agora na graça, como salvos, está voltando aos rudimentos, escondido às vezes no carro. Esses dias alguém, eu escutei um barulhão, um samba, irmão, uma letra horrível. Quando a pessoa viu, abaixou e me cumprimentou meio assim, né? Como que diz, não sei se é mesmo. Irmão, eu não sou Deus, não sou eu quem vai julgar. Para que voltar para o pecado? Você está livre, viva como livre. Isso engrandece a Deus? Faço. Se não engrandece a Deus, não faço. Por quê? Porque alguém te mandou, o pastor mandou? Não, é livre. Nenhum de nós, irmãos, aqui está autorizado, como obreiro, a dizer: irmã, a senhora vai vestir assim, vai vestir assado, irmão, o senhor vai cortar cabelo assim, vai cortar cabelo assado, o senhor vai usar terno tal, terno. Não, ninguém está autorizado. Você pode tatuar, não pode tatuar, você pode isso, pode aquilo, não. Mas uma coisa podemos dizer: servir ao Senhor com o vosso corpo, com o vosso entendimento, com a vossa alma, corpo, alma e espírito, servir ao Senhor. Está servindo ao Senhor? Amém. Mas pastor, e alguém que errou? Eu não quero entrar nesse meandro agora, mas se alguém errou e fê-lo, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Mas como Paulo diz lá no capítulo 5 de Gálatas, não é porque eu sou perdoado que eu vou voltar a pecar. E João fala em 1 João, não é porque eu sou perdoado que eu tenho que viver no pecado. Eu fui perdoado para viver como livre. Eu não sou mais servo, eu agora sou herdeiro. É isso que Paulo está dizendo, irmão. Quando éramos meninos, vivíamos praticamente como servo. É o mundo, irmãos. Esses dias eu ouvi alguém dizer, uma pessoa perguntou, foi até aqui nessa avenida aqui. Não é da igreja, tá? Como é que tá? Como é que vai? Falou, estou naquela, né? Deixa a vida me levar. Irmão, negativo. Não. A vida não é o meu aio. Eu tenho o Senhor. Eu tenho herança. Nós vamos lutar até o fim. Não entregamos, não, a rapadura, não, senhores. Agora eu fui lá no Nordeste, né? Mas nós não entregamos o tesouro. O nosso tesouro, irmão, nós vamos guardar. E está escrito, o vaso é de barro, mas o tesouro, irmãos, é de Deus. Colossenses capítulo 2, verso 8 e o verso 20. Estritamente o 8 e o 20. Então, quem achar, capítulo 2 de Colossenses, versículo 8 e o 20. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofia e vãs sutilezas, segundo a tradição de homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. 20. Se estáis mortos com Cristo, quanto os rudimentos do mundo, porque vos sujeitará ainda às ordenanças, como se vivesse no mundo? Muito obrigado. Rudimentos do mundo. O que seria rudimentos do mundo, irmão? É base. A parte mais rude, a rudeza do mundo. O que é? É terra, ar, fogo, água. É como se... Já viu alguém que mesmo sendo cristão, mas ainda está ligado ao horóscopo? Porque os astros dizem, a terra diz, mas eu não tenho mais nada a ver com isso. Eu não tenho mais aio. O que Deus diz de mim? Em todas essas coisas, vocês são mais que vencedores. Não, mas eu não posso, que o meu horóscopo hoje... eu sou de Sagitário. Sagitário, meio namorador, hein? Mas não... eu sou de Câncer. Câncer, eu vou chutar aqui, tá? Câncer é meio falso. Não sei se é, me desculpa, eu não sei. Eu não entendo nada desse negócio de horóscopo. É meio falso. Cuidado, não namora com ele, não. Irmão, nós não estamos vivendo mais disso. Mas tem mãe que se condomina serva de Deus, que diz, o seu signo não bate com dela, cuidado para namorar, em nome de Jesus. Paulo está dizendo aqui, Gálatas, não volta para os rudimentos disso não.
Sabe, ficar ouvindo aquele, olá, sabe aquelas pessoas, muda até a voz, já viram aqueles radialistas? Oi, querida, mas não, diga para mim, não, como está o seu dia hoje? Ah, mas que linda. Aí a pessoa fica, ele está falando comigo, tô sendo levada por pessoa que ela nem conhece. Quando for ver, às vezes é um anão, um estranho, sem cabelo, com a perna torta e sem dedo, mas ela está achando que é o homem mais lindo do mundo. Não conhece. Estamos entrando numa época, irmãos, falei recentemente sobre avatares, sobre meta. Cada vez mais as pessoas são assim. Você vê a foto da pessoa, aí depois quando você conhece ela de verdade, você fala, ué, mas cadê aqueles brilhinhos que tinha? Parece que tinha um cílio assim, o cabelo assim, brilhava, né? Era tão lisinha a pele, não tinha uma ruga, tem um buraco aqui, um cravo dali. Seja real. Nós somos nós. Paulo diz, Gálatas, que inconstância de vocês. Não façam isso. Não vivam pelo que os outros dizem. Deixa, ele está dizendo também aqui aos Colossenses, deixa os rudimentos desse mundo, que é o engano, falsidade, maledicência, porfia, orgulho, emulação, inveja, indecência. Sabe, não se importando com indecência. Às vezes nós vemos pessoas que dizem ser cristãos, como os Gálatas, mas ela prepara o seu corpo para vender a imagem, para chamar a atenção, para os adolescentes, os jovens e outros homens olharem, e às vezes o cônjuge nem se atenta disso. Mas por favor, não é o que o mundo diz. E se não tivesse uma perna? E se ficar doente? E se perder um braço? E se ganhar um câncer? Nós somos sujeitos, eu estou sujeito a isso, irmão. Ficar careca, sofrer um acidente, tornar aleijado. Mas o meu Senhor diz diferente do mundo. É melhor entrar na herança do Pai, faltando um dos membros, do que inteiro no inferno. O que eu não posso, como os Gálatas, é viver uma vida segundo o mundo. Ouvir o que o mundo diz, como eu devo fazer. No versículo 4, nós vemos aí, irmãos, a plenitude dos tempos. Está escrito assim, mas chegando à plenitude dos tempos, né? Olha lá, Gálatas capítulo 4, verso 4. Mas chegando à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Ou seja, vocês agora estão debaixo de um produto pleno. A lei era uma sombra do que estava por vir, mas agora vocês têm tudo. Jesus nasceu na melhor época, no melhor momento. Ele é o homem perfeito, no tempo perfeito da história. E quem viu a Ele, segue a Ele, é perfeito. Então os Gálatas não precisavam mais de ter um grande líder. O líder deles já é perfeito, é Jesus. E isso fala ainda hoje, irmãos. Há uma tendência tão grande das pessoas seguirem outros que nem conhecem, por causa de uma perfeição no vestido, do terno Armani que usa, do sapato, do cinto Yves Saint Laurent, da tela que tenha na igreja, do assento onde se assenta, do cabelo que tenha, da barba, do bigode, do anel, da formatura. Ele diz, Gálatas, quem levou o evangelho para vocês era alguém simples, doente. Por que vocês não perguntaram naquela época? Não, se está doente, então Deus não está com você, então eu não aceito o evangelho. Mas vocês aceitaram e vocês foram libertos. Agora vocês estão fugindo da realidade? Vocês estão querendo o perfeito, sendo que só há um perfeito? Isso é muito importante, irmãos. Então a vida, a paixão e morte de Jesus Cristo, principalmente a ressurreição, nos colocou na família de Deus. Nós não éramos merecedores, mas a morte de Jesus e a ressurreição nos colocou na família. No versículo 6 nós vemos assim, ele comenta mais ou menos isso. Assim como Deus enviou Jesus, também enviou o Espírito Santo, que nos possibilita a experimentar a intimidade com o Pai, por causa do Espírito Santo que habita em nós. Sabe o que Paulo está querendo dizer assim? Por que vocês não aproveitam o Espírito Santo que está em vocês e não tem em vocês intimidade com Deus? Alguém poderia dizer aqui uma forma de intimidade com Deus aqui? Oração. Acho que todo
mundo pensou nisso, né? Vamos dizer, vamos ser sinceros. Mas, não, para que eu vou orar? Eu vou acessar, é mais, hoje se segue, saindo um pouco lá da galáxia, é mais fácil seguir um grupo de oração do que orar. Mas Paulo está dizendo que vocês já receberam o Espírito, vocês têm intimidade com o Pai. Se vocês estivessem falando com o Pai, vocês não estariam como estão. Vocês estão naufragando, ó Gálatas. No versículo 7, ele fala sobre o filho, vive como filho. Vamos dar uma lida lá? Gálatas 4, 7, olha só. Assim que já não és mais servo, mas filho. Se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Ou seja, irmão, qual como é que eu posso dizer? A supremacia, não, a diferença, o benefício, estou tentando achar a palavra, do filho em relação ao conhecido, ao servo. Vantagem. Qual a vantagem do filho em relação ao servo? Herdeiro, o que mais? Acabei de falar aqui. Ele pode falar com o pai a hora que quiser, é ou não é? Sim? Ele pode entrar em qualquer lugar na casa do pai? E se ele pedir, o pai vai ouvir? Liberdade. Tem várias. Irmão, não tem como. Não tem como. O filho, ele tem praticamente tudo que o pai tem. A primeira palavra dita aqui já resume tudo, mas ele é herdeiro do que o pai tem. Só que os Gálatas estavam vivendo agora, e eu trago para os dias de hoje, século 21, como tivesse um aio. Você faz isso para mim? Você pede para Deus, você que tem mais intimidade com Deus, porque eu não tenho. Vocês são filhos, quem é filho vive como filho. Entra, fala com o pai, pede a ele que ele dá. E se ele não der, é porque não é para ter, não é a hora. Se o filho não consegue, você acha que o empregado vai conseguir? Se você não consegue, você acha que eu vou conseguir? Não. Então tenha liberdade com Deus, fala com Deus, conta para Ele, se derrama na presença dEle, porque filho vive como filho e não mais como servo. Glória a Deus. Herdeiro aplica-se a todos os filhos incondicionalmente, né? Então, quando nós falamos aqui que somos herdeiros de Deus por Jesus, incondicionalmente todos somos herdeiros. Muito bem, ache para mim aí Romanos capítulo 8, verso 17. Vocês vão ver que há uma diferença. Tá? Há uma diferença. Por quê? Porque tem dois tipos de herança. E esse é o ponto principal dessa mensagem de hoje. Presbítero Silas. Se nós somos filhos, logo somos também herdeiros. Herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Tem duas heranças aí. João capítulo 1 e 2. Presbítero Silas, o senhor leu certo aí mesmo? Se é certo que sofremos com Ele, também seremos glorificados com Ele. Mas sofrer, mas não é isso que está pregando hoje em dia, não. Não pode. Nós somos salvos pela graça, não precisa fazer mais nada. Não é assim? Não é isso que está escrito aí, não? Mas não é o mesmo autor que diz que pela graça somos salvos, mediante a fé? É ele. Bom, vamos estudar mais um pouquinho. João capítulo 1 e 12. Vamos para outro, né? De repente Paulo está aí viajando na maionese, né? João 1 e 12. E alguém já acha para mim? 1 Pedro 1, 3 a 5. No entanto, a todos os que vos receberam, aqueles que creram em seu nome, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Recebeu ele, creu no nome dele, tem que crer, ou seja, eu tenho a participação. Foi feito filho de Deus. Herança, maravilha? Em Romanos 8,17, disse que se nós sofremos com Cristo, com Ele também somos glorificados. Vamos agora a 1 Pedro, capítulo 1, verso 3 a 5. E alguém já acha 2 de Timóteo 2 e 12. Quem achou 1 Pedro 3 a 5, leia, por favor.
Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminado e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação já prestes, para se revelar no último tempo. Ou seja, a herança é aqui? Não. Apesar do reino ser aqui, acabamos de ler que a herança está guardada, não é isso? A herança está guardada. Eu tenho acesso a ela? Tenho. Nós temos dons. Os céus já invadiu a terra. Dons espirituais. Temos ministérios. Mas não lançamos a mão de tudo ainda. Por quê? Porque ainda resta o corruptível ser transformado no incorruptível. Tá? 2 Timóteo 2:12. Quem achou? Ainda bem que os leitores estão mais aqui para frente, né? Segunda Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 12. Se perseverarmos com ele igualmente, reinaremos. Espera um pouquinho, só chegar o microfone para os irmãos aqui ouvirem. 12. Ok. Se perseverarmos com ele, igualmente reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. Eita, o senhor leu direito aí? É isso aí? Vocês conferiram se é isso mesmo? E então tem que perseverar, não tem jeito. Veja só. Não é, a herança está lá, recebeu, é sua, mas tem condições. E eu li várias pessoas aqui, tá? Mas vamos seguir. Versículo 8 e 9. Vamos lá, 8 e 9. Eu vou ler aqui, de Gálatas 4. Olha como é que está escrito. Mas quando não conhecieis a Deus, servieis aos que por natureza não são deuses. Isso é muito importante. Quando vocês não estavam no Evangelho, vocês serviam outros que não eram Deus. O que é isso? Já viu alguém para falar aí de ídolo? Tem gente que o time é um ídolo, o carro é ídolo, o dinheiro é ídolo, mas agora não. Agora tem que servir um único e verdadeiro Deus. E o que é servir a um Deus? É prestar adoração, louvor, é entregar o seu tempo, as suas primícias a Ele. Tá? Mas agora conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez esses rudimentos fraco, pobre, aos quais de novo quereis servir? Olha o que Paulo está dizendo aqui. Vocês estão voltando a ser menino. Irmãos, será que isso era especialidade só dos Gálatas? Ou está acontecendo ainda nos dias de hoje? Quantos naufragando na fé? Quantos enfraquecendo na fé? Mas vou dizer algo, irmãos. Nós não servimos mais a outros deuses. Nós somos do Senhor Jesus. Versículo 10, tem aqui a palavra dias, né? Nós vemos aqui, está escrito assim: guardai dias, meses, tempos e anos. Isso inclusive tem a ver com o Natal, tá? Tem a ver com o Natal. Tem gente, irmão, que ele fica triste o ano inteiro, só vai ficar feliz no dia de Natal. Ou no dia do aniversário dele. Ou no dia que vai viajar. Isso é voltar aos rudimentos. Por quê? Tem um hino que diz: é bem feliz os que no céu já têm seu nome escrito lá, se consideram livres da condenação. A nossa alegria não resume num dia, não resume nos sábados que estão pregando. E muitos estão indo atrás pastor, é porque é só o que tem na televisão. Ao invés de ver lá outra coisa, eu vou ver fulano de tal que vai falar sobre guardar o sábado. Não volte aos rudimentos. Continua no Evangelho da salvação, na palavra em que foi inteirado. Não volte àquilo que você era no passado, aos vícios. Hoje talvez não é mais um cigarro, uma bebida, mas é uma dieta
é uma academia, é uma viagem, é um negócio, é um rolinho. Eu conheci uma pessoa que dizia: pastor, eu não vou poder estar na igreja tal dia porque eu preciso fazer uns rolinhos. Não volte mais aos rudimentos. O primeiro é do Senhor. É do Senhor. No versículo 11, Paulo fala do conceito de trabalho para com os Gálatas. Olha só, quando vocês vão ver aí, ele fala que no princípio foi fácil, foi sem dor. Aliás, Paulo estava doente quando pregou o Evangelho, mas agora estava doendo pregar o Evangelho para eles. Estava dando trabalho. Oh, irmãos, não vamos ser saudosistas, não. Mas, pastor Samuel, lembra uns 20 anos atrás, não era mais fácil? Hoje em dia, irmão, é difícil. Sabe por quê? Porque o povo está voltando aos rudimentos do mundo. Tá? Eu vou dizer algo aqui. Eu estava na live dos 70 e tem pastores de várias partes do mundo. São 70 pastores. E um dos pastores, pastor Marco e a mim, que coisa, deixa eu falar de outro agora, porque esse aí é... Tem um outro pastor lá, ele está no Congo, e ele estava, Deus usou naquela live, que agora que está caindo, apesar de haverem, a maioria ali serem batistas, mas o Espírito Santo do Senhor, irmão, glória a Jesus, está arrebentando as muralhas. E aí um começou lá, usado por Deus, lá longe, não vou dizer o nome do lugar, mas posso dizer porque não vou dizer o nome, né? Estava lá em Bangladesh. Aí o Senhor tomou em línguas e falou: eu tenho uma palavra para o pastor fulano de tal, do Congo. Aí o outro de lá já começou, aí um querer, cada um com a sua bela barba, bem tratado, com todo respeito aos meus irmãos que vão me ouvir aí, né? No seu belo cabelo. Mas aí o Espírito Santo chega e fala: quem manda aqui sou eu. Falou: eu tenho visto. E da onde começou, irmão? Daquele pentecostal lá de trás. Porque o pentecostal, ele dá vazão a Deus usar. E o Senhor usou. E falou: você está com angústia, com dores, com medo, mas através da oração desses homens, eu vou tirar a dor e a angústia do teu coração. Aí ele pediu a palavra, abriu o microfone para ele e disse: realmente, irmão, nós temos um orfanato lá no Congo, mas a guerra está tão grande, não tem mais lugar para resgatar crianças. E as crianças que os pais estão sendo mortos, são metralhados, pai, mãe, nas aldeias dele, anda 2 quilômetros ou mais. Ele, quando chega lá, eles não podem mais voltar, porque não suportariam, até porque não tem comida para comer. Preste atenção nisso, irmão, porque a nossa realidade aqui é outra. A gente come tanto que até cansa. Talvez está guardando tanto para a ceia. Isso não é ruim, não. Comer é bom, mas devemos, irmão, nos lembrar dos nossos irmãos. Eles não têm, a comida deles só mantém eles chegar até ali. Se voltar, vai ser morto. E se conseguir, porque no caminho morre e não tem lugar para pôr. Eles vão estar entupidos de criança fugindo da guerra. E vou dizer para vocês, irmão, tem uma irmã, em 1995, Deus revelou para aquela irmã que os dias, 1995 que o tempo estaria, que a prova da sua volta ia ser os refugiados multiplicando. Irmãos, nunca se viu tanto refugiado como nos dias atuais, saindo dos seus países. Segunda-feira, 12 vulcões estavam em erupção. Irmãos, Bahia está vivendo algo que não é normal. Nós vemos Estados Unidos, olha, foram cerca de 30 a 50 furacões que varreram pequenas cidades, mais de 100 pessoas desabrigadas. O clima muda em Canadá, muda na terra do canguru, na Austrália, mudando no Brasil. Nós tivemos aqui, acho que foi no sábado, um vento forte, mas que chegou, passou dos 80 por hora aí. Né? Não sei se foi sábado, foi sábado. No sábado, coisa que nós não vivíamos. Domingo. Meu cunhado estava aqui, e eu já havia falado para vocês, no mês passado,
no mês passado, no início do mês passado, em Pirassununga, conhecido como Ninho das Águias, onde estão as aeronaves, que os cadetes da aeronáutica do Brasil se formam ali em Pirassununga. Lá é um planalto, é um plano alto. O vento não tem influência ali. As aeronaves, diferente de Taubaté, que tem que ficar aqui amarradas, lá não, pode ficar alhures, livres. Lá inclusive tem PAMA, como acontece aqui no Campo de Marte. Tem a escola de voo à vela, de tão tranquilo que é o lugar lá. Mas, irmãos, os últimos dias são a prova do que está por acontecer. Foi vendaval, chuva de gelo, enxurrada, mudou, bagunçou, estourou o ouvido, fez um estrago. Mas, pastor, o que o senhor está querendo dizer? Segunda Epístola de Pedro, vamos dar uma lida lá? Segunda Epístola de Pedro, se não me engano, capítulo 3. Vamos ver se é isso mesmo. Capítulo 3, isso mesmo. Amados, escrevo essa segunda carta, em ambas as quais desperto como exortação o vosso ânimo sincero. Ânimo, para a saúde é necessário de ânimo, para que vos lembrei das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento, os apóstolos do Senhor e Salvador, sabendo primeiro isso, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e do meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então coberto com águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, presta atenção aqui, que agora existem pela mesma palavra que destruiu já uma vez o mundo, ele quer dizer aqui, fica um aposto explicativo, mas eu diria aqui um aposto inexistente, né? Oculto, né? Um aposto oculto. Mas os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra, se reservam como um tesouro. Sabe o que é tesouro? Guardado por alguém. E se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Mas sabe por que nós achamos que demora? Porque ele é longânimo, ou seja, igual aos Gálatas. Hoje tem muita gente pecando, e o pecado costumaz é chamado de iniquidade, é pecado de estimação. Peco hoje, peço desculpa amanhã e volto a pecar depois de amanhã. Isso é iniquidade. É por isso que o Senhor está alongando o tempo, mas isso não é retardo de Deus, é longanimidade, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. E quero finalizar aqui no versículo 10. Mas o dia do Senhor virá, como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, noutra fala diz, se enrolarão, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Ou seja, entenda isso, irmão, vai acontecer. Elementos, o que são os elementos? Quem estudou sabe, elementos são átomos, elétrons, mas eles se queimarão. Talvez alguém diga, mas pastor, como isso aconteceria? Irmãos, nós temos no mundo hoje cerca de 100 a 120 bombas atômicas prontas, e mais algumas bombas de nêutron. Bombas desse naipe, explodidas, vamos dizer, numa região como São Paulo, vem queimando elementos que se incendeiam por si só. É uma combustão continuada. Quem estudou isso sabe, eu fui bombeiro, posso dizer. O oxigênio é que mantém esse ciclo, esse efeito em cadeia. Uma bomba dessa em São Paulo passaria por aqui, vai indo até próximo do Rio de Janeiro, queimando, porque o fogo ele vai queimando elemento após elemento, e destrói do corpo a pele, cabelo,
e daí por diante. Pastor, por que o senhor está querendo dizer isso? Por que o senhor está dizendo isso? Porque essa terra está reservada para destruição. E tem gente amando mais a terra do que o nosso lar, juntando mais aqui do que lá. Mas quero lhes assegurar, se esses sinais do que está acontecendo no nosso entorno não for o suficiente, não sei mais o que será, irmão. Portanto, meus amados irmãos e irmãs, mantenhamos firmes a nossa fé, a nossa confissão em Cristo Jesus. Mantenhamos o nosso amor, como disse Elisa aqui, que é a nossa salvação, nosso amor a Ele, vivo, de pé. E em nome de Jesus, eu disse aqui que era o final, mas há um arremate aqui. Por que eu estou dizendo isso, irmão? Porque já existem muitos dizendo, irmãos, e infelizmente muitos de vocês talvez estejam seguindo. Os grandes pregadores da mídia, eu estou dizendo sem medo de errar, os grandes pregadores da mídia, prestem atenção, já estão contrariando a palavra do Senhor, dizem tudo certo, só uma coisa, que a igreja é pós-milênica, é pós-arrebatamento. Não creem na vinda de Jesus para a sua igreja, só creem em mais uma vinda só, para todos da terra. Irmãos, se eu for igreja e não acreditar se eu for noiva e não acreditar no meu casamento, como noiva eu falhei. Mas eu não estou dizendo que eles estão errados. Eu estou dizendo que está errado vocês que sabem a verdade segui-los, porque vai acontecer isso mesmo com eles. Veja Apocalipse capítulo 3, as 7 igrejas da Ásia, só uma é noiva, só a Filadélfia vai ser livre do dia da tentação, da grande tribulação que há de vir sobre o mundo. Então eles que estão dizendo, eles são os outros 6. Queira ser Filadélfia, acredite no arrebatamento, espere Jesus e a libertação da grande tribulação. Eles estão se fortificando como igreja, se preparando como mídia, para atravessarem a grande tribulação. Misericórdia, irmãos, não quero passar por isso. Pastor, se tiver que passar, irmão, isso aí a gente estuda depois. Mas no momento eu quero ser livre do dia do mal. E só falta, irmão, para nós não falta mais nada para Jesus voltar. Só a revelação do anticristo. E quando ele se manifestar, aí, irmãos, a igreja já não tem condições de ficar aqui na terra. E volto a dizer, nessa semana, já começou Rio de Janeiro e mais 2 estados, vou me furtar aqui de falar mais, mas proibindo a pregação do Evangelho, que segundo eles é apologia à intolerância religiosa. Tá? Então, se eu estou pregando o Evangelho para alguém que é de uma outra religião, que não conheceu a Deus, eu estou sendo violento contra ele. Estou fazendo apologia. Irmãos, Jesus vem. Jesus vem. Se prepara a igreja e não caia nesse engodo, como está em 2 Pedro. O Senhor tarda. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Portanto, eu oro para que Deus lhe dê saúde física, saúde mental, saúde social, mas acima de tudo, saúde espiritual. Ore, consagre, leia a palavra do Senhor e não desista, porque o que há de vir virá e não tardará. Amém, queridos? Que Deus